Olá, galerinha! Tudo bom? Bom, como eu tinha prometido para vocês, segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, a gente vai fazer o vídeo aqui dos livros do segundo exame de qualificação da UERJ, né? Que vai ocorrer lá em setembro, para que vocês possam escolher os livros, né? Então, eu vou trazer a resenha dos 3 livros. E eu fiquei com essa ideia na cabeça, por que não fazer logo a dos 6, incluir os 3 da redação também? Então vamos fazer esse vídeo aqui, por mais que fique com 15, 16, 17 minutos, a gente faz mais rapidinho, tá? Então vou tentar sintetizar aí os 6 livros, para que vocês já possam fazer essa escolha lá no site da UERJ, tá? Bom, para o segundo exame de qualificação da UERJ, a gente tem a categoria contos, né? A gente tem 3 livros, que são eles, As Palavras Secretas, tá? Aqui do Rubens Figueiredo, que é um grande autor, inclusive de contos. Dos 3 livros que nós vamos ver aqui hoje, esse é o grande escritor de contos, tá? E ele é um grande tradutor também, ele traduz autores, provavelmente a tradução que você tem na sua casa de um Dostoiévski, né, um Tolstói, esses autores russos são de tradução dele, Rubens Figueiredo. Segundo livro, Dora-Maar ou A Sereia, do Itamar Vieira Júnior, consagrado pelo Torturado, que está escrevendo aqui o seu primeiro livro de contos, né? Na verdade, é o primeiro depois da consagração do livro Torturado. Vou falar dele já já. E em terceiro aqui, Chico Buarque, que a UERJ já cobrou num vestibular anterior, né? Anos de Chumbo e Outros Contos, tá aqui, né? Que é também o livro inaugural de contos do Chico Buarque, que a gente está acostumado a lê-lo aí como romancista, como grande músico, né? Da história, da tradição, da cultura brasileira. Beleza? Então vamos lá! Então vamos lá, galerinha, começando com Dora-Maar ou A Odisseia, do consagrado já aí Itamar Vieira Júnior. Por que eu tô falando isso, gente? Itamar Vieira Júnior, ele escreveu esse livro aqui, Torturado, que é um livro mega premiado, além do prêmio Jabuti, né? Enfim, tem aqui também o prêmio Oceanos, que é um dos mais importantes prêmios de língua portuguesa, né? É um autor que depois desse livro aqui, sabe aquele tipo de livro que já nasceu clássico, né? Ele lançou esse daqui que a UERJ está se propondo a colocar para vocês como livros de contos, tá? Bom, a UERJ já trabalhou em um vestibular anterior com microcontos e foi um dos trabalhos mais difíceis da gente fazer aqui no canal, né? Eu tenho aqui no canal alguns vídeos da Hora de Alimentar Serpentes, da Marina Colassante, né? E foi um desafio. Bom, dessa vez a gente vai trabalhar contos. Esse livro, Dora-Maar ou A Odisseia, né? A gente tem 12 contos. Quais são as estruturas desses contos, né? A gente tem aqui, eu gostei particularmente de 3 desses contos, né? Isso é muito comum também, quando a gente está lendo livros de contos, né, gente? A gente gosta mais de alguns, de outros, né? E não necessariamente essa é a dificuldade da gente estar lendo um livro de contos e para a segunda prova do exame de qualificação da UERJ, né? A gente precisa entender isso, né? Quando a gente está lendo um livro de contos, é claro, por ser um escritor, né, a gente tem que buscar semelhanças, mas não necessariamente, porque os contos eles podem ter uma heterogeneidade aí, né? Então são contos sobre coisas diferentes. É claro que ao se tratar de um Itamar Vieira Júnior, que é um autor que costuma trabalhar com esses aspectos da brasilidade, da nossa formação africana, indígena, né, europeia, né, trabalhar essas especificidades, né, é claro que isso aqui vai também estar nos contos. Os contos que eu mais gostei desse livro são O Alma, tá? O Oração de Carrasco, que inclusive era um livro anterior dele. Ele escreveu, se eu não me engano, desses 12 contos aqui, 7 são escritos antes do Torturado, tá? E 5 são escritos depois para conceber essa obra aqui. Então tinha um livro de contos deles anterior que se chamava A Oração do Carrasco, que é muito interessante, que você percebe do ponto de vista do Carrasco a história, né? É uma inversão aí do narrador, tá? Você tem também aqui
o conto que eu gosto muito, que é o Alma, né? Que vai contar ali a história das pessoas que vieram nos navios negreiros, né, para o Brasil, né? Muito interessante, né? E o Doramar, ou a Odisseia, que conta a história de uma mulher chamada Doramar, fazendo aí uma interseção para com, né, a literatura clássica grega, a Odisseia, de Homero, né, conta a história de Ulisses, a travessia do mar, né, e a gente do mar, né, desafiando, né, até a volta para a sua casa, né, que é a grande história lá da Odisseia. Então, o que acontece aqui? Doramar ou a Odisseia é o conto central que dá nome à obra, né, que conta a história de uma empregada doméstica, né? E ela conta a história dela, da relação da vida dela, da relação com a família, né? De onde ela trabalha e, claro, né, com todas essas questões. Há um filme, inclusive, um documentário muito interessante chamado Domésticas, né, que está aí no YouTube, que conta a história de mulheres domésticas no Brasil. É muito interessante, né? E fica sempre a carga, né, pesada de depois de você escrever um livrão como esse aqui, que vira um clássico desde o seu nascimento, da sua concepção, você lançar um outro livro, né? Mas eu acredito que, sobretudo esses 3 contos aqui, valem a pena. Essa obra aqui vale muito a pena. Então vamos para o próximo. Bom, o próximo livro é esse aqui, né? Anos de Chumbo, do Chico Buarque. Primeira vez que ele vai se aventurar aí pelos contos. Chico Buarque tem uma vasta produção de romances, né? E também, claro, ele é muito conhecido, expressivamente conhecido por suas músicas, né? E aqui ele vai adentrar esse universo dos contos, tá? É um livro que tem, se eu não me engano, são 5 contos. Deixa eu ver. Meu Tio, O Passaporte, O Primo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contos. São 8 contos esse livro aqui, né? E é o Chico Buarque se aventurando pelo esse universo dos contos, né? A gente já teve na UERJ anteriormente Chico Buarque sendo cobrado, né? Só que ele foi cobrado na peça Gota d'Água, né, que se passa lá na ditadura militar, né? O que tem aqui em comum entre esses contos que têm temáticas diversas, né? Todos eles se passam no Rio de Janeiro, que é a cidade aí que Chico tanto celebra, né? A sua cidade amada, o seu lugar no mundo, digamos assim, né? E o Chico Buarque, então, adentrando nesse universo dos contos, né? Eu gosto particularmente muito dos 2 últimos, que são os contos O Sítio e Anos de Chumbo. Esse é um livro, gente, também bastante recente, né? Que ele escreve durante a pandemia, né? Então, esse conto aí, esse é um livro que saiu, ó, tá vendo, em 2022, ano passado, né? E esse do Sítio é muito legal, porque você tem ali um vírus, é uma sociedade fictícia, que você tem um vírus que, enfim, não permite que as pessoas saiam. Aí nesse conto um casal vai viver num sítio e você tem uma terceira figura ali da pessoa que toma conta do sítio, e você vai vendo os conflitos da vida do casal e também para com esse universo fechado, né? Do lockdown, e você vai vendo que as relações humanas vão sendo marcadas por essas dificuldades. Nós que passamos pela pandemia sabemos muito bem disso, né? E o último conto, que é o Anos de Chumbo, que é muito legal, é contado por uma criança que tem uma coleção de soldados de chumbo, né? E vai falar, e vai se passar nos anos 70, durante a ditadura militar, né? O que tem em comum nesses aqui 8 contos, né? Nesse livro do Chico Buarque, né? Que tem o conto Meu Tio, O Passaporte, Os Primos de Campos, Copacabana, Para Clarice Lispector, O Sítio e Anos de Chumbo, né? O que tem em comum? Tem uma temática em comum entre todos esses contos aqui do Chico Buarque, que é a questão da impunidade. E como que a impunidade age no Brasil, né? Quanto que as elites, às vezes, ficam impunes. Engraçado, né, que a gente está exatamente hoje, eu estou gravando esse vídeo segunda-feira, 9 de janeiro de 2023, né? E a gente está vendo isso, né, em Brasília, né? Será que
pelos manifestantes bolsonaristas serem brancos, né, em sua maioria, eles vão sair impunes? Será que se ali tivéssemos pessoas periféricas negras, será que elas seriam tratadas pelas polícias, né, da mesma maneira? Então a questão da impunidade está aqui como questão central dessa obra. Então vamos à terceira obra. Bom, então vamos ao terceiro livro da segunda prova de qualificação da UERJ, que é esse aqui, As Palavras Secretas, né, do Rubens Figueiredo. Bom, como eu falei, o Rubens Figueiredo ele é conhecido, né, por ser um tradutor de escritores russos, né, escritores bastante complexos, né. Ele é professor da UFRJ, né. Então, Tolstói, Tchekov, né, Turgenev, né? Então, provavelmente, se você tem algum autor russo aí, gosta de literatura russa, ela foi traduzida por esse rapaz aqui, né? Esse professor da UFRJ. Esse livro aqui, dos três, né, de livros de contos, ele é o mais introspectivo. E também aqui a gente tem, digamos assim, dos três, entre Chico Buarque, né, e o Itamar e o Rubens Figueiredo, né, esse é o autor que ele é o cara dos contos, né? Então ele é o grande escritor de contos. Lembrando Chico Buarque, esse é o primeiro livro de Chico Buarque, em que ele se aventura nessa estrutura narrativa dos contos, e o Itamar, que vem aí de um grande romance, que é o Torturado, né? Então, esse cara aqui é o cara dos contos, né? Isso já se identifica logo pelos seus 8 contos aqui, que são contos extremamente introspectivos, e nos quais os seus protagonistas, né, os seus personagens aqui principais dos seus contos, eles sempre saem dessas experiências com uma identidade diferente. Eles se transformam por certas situações e por certas circunstâncias, né? É o mais introspectivo dos 3 livros, né? Eu não gosto de dizer assim, porque a ideia desses vídeos aqui, né, em janeiro, são que vocês escolham o livro, que vocês tenham, né, liberdade de escolher. Mas dos 3, esse é o que eu mais me identifico. Eu acho muito interessante esse tipo de leitura, né? Esse tipo de estrutura do conto. Tem um conto que eu acho brilhante, que me lembra muito uma amiga, né? De infância, né? E que ele conta uma história de uma mulher que ela vai se mimetizando nos homens nos quais ela se relaciona, né? Provavelmente ela tem um transtorno aí que a gente chama de transtorno de borderline, né, que é um transtorno de identidade, né, e tal, de personalidade, e ela vai se transformando nos homens. Então, por exemplo, se ela tá com um homem que é um médico, ela vai querer fazer medicina. Se ela tá com um homem que é advogado, ela vai querer fazer direito, né? E ela vai se transformando, ela vai se mimetizando, não só nas profissões, mas também no jeito, no caráter, na personalidade, né? E do nada, isso é no início do conto, ela chega ao aeroporto e ela fica sabendo da notícia da morte dela. É isso. Tá bom? Então é um livro muito interessante. Então façam as escolhas entre os 3. A gente tem 3 grandes autores, né? 2 autores já muito consagrados, que são Chico Buarque, né, e o Itamar, né? E o Rubens Figueiredo, que é o grande contista dos 3. Aí. Valeu, gente. Bom, agora vamos aos livros da redação. Todos vocês vão ter que passar por esses livros. Todos os vestibulandos, né? São 3 livros, são 2 clássicos do século XX e um clássico mais atual, né? E um clássico que a gente pode dizer até do cinema, tá? Então vamos lá. Primeiro deles, A Metamorfose de Franz Kafka, do Kafka, tá? Escritor judeu que viveu ali nos anos 20, anos 30, é um clássico, é uma das maiores obras do século XX. O livro é do Camus, O Estrangeiro,
que também é um mega clássico. Esse livro aqui não influencia só a literatura, mas influencia também, né, a filosofia, os estudos, né, de filosofia existencialista, o absurdismo, né, a filosofia do absurdo. É um classicão também. Ó, acabei esquecendo de falar, né? O Metamorfose também influencia as ciências sociais, a sociologia, né? Então, é um livro muito interessante também. Quem cita muito a Metamorfose é o próprio Bauman, né? Na sua obra, por exemplo, Modernidade Líquida, Modernidade Sólida, né? Ele está sempre citando aqui o Metamorfose. E o terceiro livro, que eu não tenho ele aqui físico, mas eu tenho ele aqui no Leve, né? O Leve é como se fosse um Kindle, né? Um leitor que era da antiga Saraiva, né? Da Saraiva, que não existe mais, né? A livraria, né? E eu tenho ele aqui, que é o Menino do Pijama Listrado, que virou filme, né? Eu tive esse livro aqui, provavelmente eu emprestei, não achei mais, mas, enfim, já encomendei com a Amazon, né? E como eu tô gravando o vídeo hoje, não tem problema que eu tenho ele também aqui no leitor digital. Como vocês sabem bem que, professor André, eu tenho um Kindle, eu tenho um Leve também, né? Mas eu gosto de ter os livros em, né, físicos, né, em papel aqui, sentindo esse cheirinho, né, maravilhoso. Bom, então vamos falar aqui dos livros, certo? Bom, começando pela Metamorfose do Franz Kafka, né? Kafka é um autor judeu, né, que tem uma história muito interessante, né? Ele vai parar num campo de concentração durante o Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial. Vou dar uma pausa só para falar uma coisa dos três livros, tá? Os três livros, de uma certa maneira, eles têm uma ambientação histórica, digamos assim, nos anos 30 e 40 e dialogam com aquela sociedade dos totalitarismos, tá? Isso é uma coisa que aparece nos três livros, tá? Bom, então vamos voltar aqui ao Metamorfose, né, do Kafka. Né? Então ele é um judeu, ele é um escritor judeu, né, trabalhando, escrevendo, sentindo, vivendo, respirando numa sociedade que é antissemita, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A Metamorfose, ele é muito interessante. De uma certa maneira, é aquele tipo de livro que todo mundo conhece alguma coisa, que existe um senso comum sobre esse livro, né? Eu costumo brincar que é o seguinte, é o senso comum que a gente tem numa sociedade cristã, na qual 70% das pessoas que se identificam com o cristianismo nunca leram a Bíblia inteira, né? Aí quando vão falar lá de Adão e Eva, vão dizer que a Eva comeu a maçã. A Eva não comeu a maçã, a Eva lá na bíblica, né, ela come o fruto proibido, né? E o fruto proibido não é a maçã, né, necessariamente, né? Então, aqui todo mundo diz nesse livro que o personagem principal, o Gregor, o protagonista, ele vira uma barata. Gente, ele não vira uma barata, ele vira um inseto. E o inseto é até descrito aqui como algo nojento, grotesco, só que grande, né? Então, provavelmente não é uma barata. Então, quando você escuta alguém que não leu esse livro, mas que já ouviu falar nesse livro, a pessoa vai falar, aquele livro que o protagonista vira uma barata, né? Então você percebe também, por outro lado, que a pessoa não leu esse livro, né? Ele é muito interessante, de fato, o personagem principal, ele acorda, né? Ele foi dormir, ele acorda e ele virou um inseto, né? E ele passa por toda uma preocupação, porque ele é um caixeiro viajante, né, que era uma profissão muito importante lá no início do século XX, né, e uma profissão que dava uma certa rentabilidade, né, e ele sustenta seu pai, a sua sobrinha, né, a sua família. E a família precisa dele, só que ele virou um inseto. Como que ele vai explicar para a família? Então gera-se que uma relação tensa que ele virou um inseto. E ele fica com medo de que a família o veja, né, como um inseto. E vai que a família resolva matá-lo, né, porque a gente tem uma relação com o inseto, nós humanos, né, relações com insetos, de matar o inseto, né? Ou de nojo, essa coisa toda. Então é uma relação muito tensa. E uma relação que o próprio Bauman, né, identifica, que é a relação do judeu, aí já vou brincar com o título do próximo livro, desse estrangeiro, né, desse
forasteiro, desse indivíduo de uma outra cultura dentro, assimilado ou não, né, por uma cultura. Então, essa é a relação que nós temos aqui. E claro que ele está falando metaforicamente dessa relação dele, do próprio Kafka, como judeu numa sociedade ocidentalizada e o que o persegue. Inclusive, né, é um documentário que eu sempre indico para vocês, né, Arquitetura da Destruição, que conta a história de como que o nazismo concebeu a arquitetura, o marketing e tudo mais, né? E como que os judeus eram associados nos anos 20 e 30 aos insetos. E então o Franz Kafka pega essa noção de que ele, enquanto judeu naquela sociedade, ele era visto como um inseto. Não adiantava ele ter uma profissão, não adiantava ele ter dinheiro, que ele não seria necessariamente aceito. Então essa relação de estranhamento numa sociedade totalitária que persegue minorias, e o inseto aqui pode simbolizar essas minorias. Beleza? Livrão! Gosto muito, sou até suspeito para falar dessa obra, né? Então vamos lá. O Camus, o estrangeiro, né? O Camus já é um autor muito interessante, né? Ele é um autor argelino, né? E que vai escrever na França, que é uma sociedade que entram muitos argelinos, né? Devido ao imperialismo, devido à colonização, né, tardia, da Argélia, né? Você vai à França, né? Não precisa ir à França, né? Basta ver a seleção de futebol francesa, né? Vice-campeã mundial e ganhou a última Copa, né? A maioria dos atletas são de origem africana, né? Inclusive argelina, né? Então o Camus, ele já é o próprio estrangeiro, o nosso autor aqui, ele já é o próprio estrangeiro. Essa obra que dá nome aqui, né, essa proposta aí da UERJ. É um livrão também, é muito interessante, porque é um cara, o personagem principal aqui, é um cara que não se adapta àquela sociedade e ele é julgado por essa não adaptação. Por isso que ele vai ser permanentemente o estrangeiro, o forasteiro, o que está fora, né? O outsider, né? O que não é incluído, né? Não é o insider, né? É o outsider, né? O que está fora de uma sociedade. É um livro muito interessante. Ele tem uma premissa que eu acho genial, né? O livro começa com ele recebendo se eu não me engano, é um telegrama, né? Hoje em dia ninguém recebe mais telegrama, né? Falando da morte da mãe dele, e ele já não tinha contato com a família dele há um tempo, e ele vai, né, claro, né, o velório da mãe, e ele não verte uma lágrima, né? Ele não derrama ali nenhuma lágrima, né? E ele vai ser acusado num processo exatamente por isso. Como que ele não chorou no velório da mãe? E o livro vai demonstrando esse absurdo existencialista. Por isso que eu sempre digo, né, que há aqui uma conversa entre o existencialismo, né, a filosofia, né, de Sartre, né, Sartre é o grande representante dessa filosofia, com o Camus, né, e com o que depois a partir da leitura dessa obra, vai se consagrar, né, como absurdismo, né, ou seja, o absurdo da condição humana, né. A gente vive em sociedade, né, a nossa existência nunca é individual, né? Eu sempre converso isso nas aulas de redação com vocês, né? A nossa relação com a sociedade, com as comunidades, né, sempre partem do si, do eu, para com o social, né? E o social, muitas das vezes, nos pressiona em algumas expectativas, né? E como é que o cara não chora no enterro da mãe dele, né? E vão acontecendo um monte de absurdos na vida dele. Não vou falar muito, porque olha só, esses livros, os dois primeiros que eu estou falando aqui, são livros curtinhos, né? Mas as situações são muito absurdas, né? Então, por exemplo, esse aqui, O Estrangeiro, tem 126 páginas e o Metamorfose do Kafka é mais fininho ainda, né? Tem 71. Muitas pessoas me perguntam, mas professor André, o Kafka não é um autor difícil? Sim, ele tem outros livros que são difíceis, mas esse aqui não é. Esse é especialmente muito fácil de ler. E o Camus também. Só que são livros bastante profundos, né? E vou falar do terceiro livro, então, que é o Menino do Pijama Listrado, né? Que eu tenho aqui a versão digital dele, né? Que é um clássico. E já vou adiantar logo aqui, vou contar o micão,
né? O micão no bom sentido, né? Claro, naturalmente, né? Que foi uma das últimas obras que me fizeram chorar, né? Menino do Pijama Listrado, que também se passa lá nos anos 20, anos 30, não, especificamente, perdão, 30, 40, né? Que é durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto, durante a perseguição aos judeus, né? E, e o que esse livro tem de mais especial, né? É a profundidade desse livro, né? Profundidade das relações humanas numa situação de tensão, de guerra, nas quais as pessoas estão sendo mortas por um sistema que vai matar aquelas pessoas em série, como se fosse uma produção industrial da morte, que são os campos de concentração. E o que talvez seja mais tocante, né? Olha aqui o professor André já se emocionando, né? Claro, né? É você perceber a relação de dois menininhos, um condenado à morte, um judeu, e um que é filho de uma família nazista que está ali para matar a família do menininho judeu. Eles se tornam amigos, são crianças, né? Existe todo esse universo do lúdico, só que o lúdico pode ser perigoso. Não vou dar também spoiler aqui, né? Tem filme sobre esse livro, mas o livro é lindo, é tocante. Só para contar a história para vocês aqui, né? Eu li esse livro, acho que foi em 2011, alguma coisa assim. Eu estava terminando, né? Eu estava escrevendo o último capítulo da minha tese de doutorado. E eu estava num hotel fazenda em Minas Gerais, no mês de julho, né? E estava lendo perto da piscina. E eu tinha pedido um suco, né? Acho que um pão de queijo, alguma coisa. Eu estava ali na beira da piscina, né, e tal. Eu comecei a chorar. Quando eu acabei de ler o livro, eu comecei a chorar. Aí a menina que veio me entregar o suco perguntou se eu estava bem, né? Aquela coisa do atendimento mineiro, né? Que é excelente. Eu digo que não há hospitalidade melhor. Eu adoro o Brasil de uma maneira geral, mas a hospitalidade em Minas Gerais é incrível, né? Fora a comida, que é maravilhosa, né? Então, é um livro também maravilhoso, né? É difícil, eu só acho assim, eu vou dizer assim, Gustavo Bernardo, se estiver assistindo aqui o canal, né? Já soube certa vez que o Gustavo Bernardo assiste de vez em quando aqui as resenhas que eu faço dos livros, né? Poxa, colocar 3 livros maravilhosos numa mesma edição de vestibular pra gente escolher. São 3 livros que eu escolheria se tivessem outros vestibulares com outros livros, né? São 3 livrões que é muito difícil de escolher, né? Mas são 3 livros maravilhosos. Gente, ficou um pouquinho maior, né, o vídeo. Eu acho que ficou em 20 e poucos minutos, que eu vou fazer a edição agora, né? Mas eu queria fazer logo o vídeo com todos esses livros. Já tem o vídeo anterior da sexta-feira, né? E hoje aqui, então, eu fiz os 3 contos do segundo exame de qualificação e os 3 livros da redação. Aí até sexta-feira eu faço o livro, eu já tenho aqui, já fiz a leitura dos livros específicos para quem for fazer direito, comunicação social, letras. Aí eu vou fazer um vídeo também sobre os 3 livros da prova específica. Beijo grande, rumo ao ET 2024. Valeu, galerinha!